Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 73 da playlist de aulas do sétimo ano e dando continuidade aí às nossas aulas, na nossa série de aulas sobre razão, proporção, regra de 3. Vamos falar hoje sobre as diferentes maneiras de se calcular a porcentagem de um número. Será que regra de 3 vai entrar nessa história? Vem comigo! Bom, vamos começar a aula tentando responder a essa pergunta aqui, ó. Quanto é 32% de 150? Repare que eu dividi a lousa em 4 partes para que a gente possa fazer de 4 maneiras diferentes. A primeira coisa que nós temos que lembrar, uma coisa que nós já estudamos, é que toda porcentagem pode ser escrita na forma de fração. Então, 32% é a mesma coisa que 32 centésimos, tá? E ainda posso passar para a forma decimal, 0,32. Deu para lembrar isso aí? Então, toda porcentagem pode ser escrita na forma de razão percentual, uma razão que tem o número 100 embaixo, e pode ser transformado na forma decimal também. Bom, outra coisa importante para a gente lembrar é que na matemática esse D aqui significa vezes, tá? Então, 32% de 150 eu posso entender como 32% vezes 150. Agora vamos para os cálculos, tá? Então vamos começar calculando com o D que está aqui mesmo. Vou transformar essa porcentagem em fração. 32% é 32 centésimos de 150. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vimos que quando a gente tem que calcular fração de um número, nós podemos fazer o quê? Usar uma regrinha que divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Estão lembrados? Tá? Então, a gente vai dividir o 150 pelo 100 e o resultado fazer vezes 32. Então, vamos lá, 150 dividido por 100. Bom, 150 dividido por 100 vai dar 1, vai sobrar 50. Aí, como não tem mais nada para abaixar, eu posso colocar a vírgula no quociente, acrescentar um zero aqui no 50, vai ficar 500 dividido por 100, que dá 5, e não sobra nada. Então, o resultado da divisão deu 1,5. Agora a gente vai multiplicar por 32. Então vamos pegar o 32, multiplicar por 1,5. Vamos lá, 5 vezes 2 é 10, sobe 1. 5 vezes 3 dá 15, mais 1 que subiu, 16. Coloco o 0 aqui. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 3 é 3. Somando tudo, dá 480. Lembrando que a gente tinha uma casa decimal aqui, conta uma casa e põe a vírgula. Então deu 48,0 ou simplesmente 48. Então esse foi um jeito de calcular a porcentagem de um número. Nós já até estudamos essa maneira aqui de se calcular 32% de 150. Vamos para uma segunda maneira. Uma segunda maneira seria a gente trocar o D pelo vezes e trabalhar com multiplicação de frações. Então, ó, 32% de 150 eu posso escrever como 32 vezes 150 dividido por 100, tá? Então, 32 vezes 150 dividido por 100. Aqui a gente está trocando a letra D por vezes, a palavrinha D por vezes, né? E 32 centésimos na forma de fração é 32 sobre 100. Agora a gente vai multiplicar em cima e depois dividir por 100. Então, eu vou fazer aqui 32 vezes 150. Então, 150 vezes 32. Vai dar aqui 0, 10, sobe 1, 3, tá? Coloco o 0 aqui, 0, 15, sobe 1, 4. Somando, 4.800. Então, olha só, essa multiplicação deu 4.800 e embaixo a gente tem o 100. Melhor ainda usar essa forma quando a gente tem zeros, né? No final do número para cancelar. Repare que 4.800 dividido por 100 vai dar 48. E eu tenho aqui a possibilidade de cortar os zeros da unidade da dezena. Fica 48 dividido por 1, que também dá 48, tá? Então essa foi uma segunda maneira da gente calcular porcentagem de um número, tá? Eu pego aqui o número da porcentagem, multiplico pelo outro número, depois eu divido por 100, porque porcentagem é sempre dividido por 100. Aliás, esse aqui é um dos jeitos que eu mais gosto, tá? 32 vezes 150, depois divide por 100, tá feito aí o cálculo da porcentagem. Bom, outra maneira da gente fazer é a gente usando a forma decimal. Então, 32% de 150 seria 0,32
né? 32% vezes 150. Então aqui a gente teria uma multiplicação direta, né? Sem ter que fazer a divisão por 100, porque nós já estamos usando o número na forma decimal, tá? Então seria 0,32 vezes 150. Vamos fazer aqui, ó, 150 vezes 0,32. Bom, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, bota o 0 aqui, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5 é 15, sobe 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, na hora de multiplicar esse 0, põe 2 zeros aqui, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 1, 0. E aí, somando todos os resultados que a gente obteve, vai dar um total de 4.800, né? Tem um zero aqui, mas eu não preciso dele. Eu tinha duas casas decimais, eu conto duas casas, ponho a vírgula, então dá 48 da mesma forma, tá? Então repare que todas estão dando 48, tá tudo certo até aqui. São métodos que até então acredito eu que nós já trabalhamos, não me recordo de não ter falado de nenhum desses ainda. Então a gente já sabia calcular a porcentagem dessas três maneiras aqui. Agora é que vai entrar a parte nova. A parte nova vai usar a regra de 3. Vou até trocar a cor da caneta aqui, ó, para a gente fazer diferente. Então o que nós temos aqui? Vamos pensar em regra de 3 agora. Nós temos que calcular 32% de uma quantidade, de um número, que é o nosso total. Então vamos pensar que esse 150 aqui, ó, o nosso número, né, esse 150, ele é o total que nós temos, 150. E ele vai representar a porcentagem total. Qual é a porcentagem que representa o todo? Quando a gente fala assim, ó, se a gente quiser falar assim, que nenhum aluno faltou à escola hoje, eu posso dizer que 100% dos alunos estão presentes. Completei o meu álbum de figurinha, então eu tenho 100% do meu álbum completo, com todas as figurinhas. Então, a porcentagem que representa o total é a porcentagem 100%. Então, o número 150 corresponde ao todo que eu tenho, corresponde a 100%. 32%, eu vou colocar aqui embaixo do 100, né? Vai corresponder a X. Sempre que eu tiver probleminhas que envolvem porcentagem, vai se tratar de problemas de grandezas diretamente proporcionais, tá? Vão ser grandezas diretamente proporcionais, tá? Quanto menor a porcentagem, menor é o número que eu vou encontrar aqui. Se são grandezas diretamente proporcionais, vale aquela regrinha de multiplicar cruzado. Vai ficar 100 vezes x, que dá 100x, igual a 150 vezes 32. Eu já fiz essa conta aqui várias vezes. 150 vezes 32 vai dar 4.800. Está feito aqui, ó, tá vendo? 150 vezes 32, 4.800. Para a gente isolar o x, o que a gente faz agora? Divide tudo por 100, os dois lados, né, por 100. E aí vai ficar aqui, x é igual a 48. Beleza? Então aqui seria a nossa novidade da aula, né? Você calcular a porcentagem de um número usando aí regra de 3. Vocês vão ver que há situações que você vai falar, mas fica mais fácil fazer assim. Há situações que fica mais fácil fazer desse jeito. Ou fica mais fácil usando regra de 3. Então, para cada situação, você vai ter aquela sacada, vamos dizer assim, né? Você vai olhar para o exercício e vai falar, eu prefiro fazer esse exercício desse jeito, ou prefiro fazer daquele outro jeito. Ou você pode adotar uma forma e usar sempre aquela mesma forma. Mas, como o nosso intuito aí é trabalhar a regra de 3, então eu vou estar resolvendo a maioria dos probleminhas e a maioria dos exercícios usando a nossa regra de 3. Tá certo, gente? Bom, da parte teórica a gente fica por aqui. Daqui para frente vamos trabalhar com exercícios. E aí, aquela dica de sempre, né? Quando tiver um exercício, pause o vídeo, tente resolver, depois dá play para verificar se acertou. Tá legal? Vamos combinar assim? Já vou aproveitar e fazer um pedido para você também. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, tem acompanhado as aulas, está gostando das aulas, então se inscreva, né? Ajuda aí o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano. Deixa aí um comentário legal, deixa o seu joinha, né? E venha fazer parte desse projeto, você também. Pessoal, tá aí, são duas questões na sua tela, né? Quem quiser tentar fazer, pause o vídeo.
Então a gente tem que calcular 30% de 240. Eu vou fazer só de duas maneiras agora, tá? Uma que eu acho bem fácil nesse caso aqui é a gente trocar o D pelo vezes, multiplicar os dois números e depois dividir por 100. Então ficaria assim, né? Ó, 30 vezes 240 dividido por 100. Então essa seria uma forma bem fácil de resolver, porque a gente tem zeros aqui. Esses números são números redondos, exatos, né? Então a gente pode vir aqui cortar zeros. Ó. Posso cortar um zero do 240 com um zero do 100, cortar um zero do 30 com um zero do 100. Ficou 3 vezes o 24 sobre 1. Ó, 3 vezes 24 dá 72, ficou 72 sobre 1, 72, né? Então esse é um jeito bem legal que eu acho de resolver a porcentagem de um número, você multiplicando um número pelo outro e dividindo por 100 no final. Acho legal esse. Aqui é a mesma coisa, 8% de 40, eu faço 8 vezes 40 e divido por 100, tá? E aí eu posso simplificar os zeros, se tiver zeros aqui, ó. Lembrando que eu só posso simplificar, só posso cortar zero, que nem eu vou fazer aqui, ó, se for multiplicação e divisão. Se tiver uma adição, tiver uma subtração aqui no meio, aí eu não posso simplificar cortando zeros, tá? Então aqui eu tinha um zero no 40, tinha um zero no 100, eu cortei. É o que dava para cortar. Aí ficou 8 vezes 4, que é 32, e embaixo ficou 10, ficou 32 décimos. Bom, aí você divide 32 pelo 10, vai dar 3,2, né? Lembra que dividir por 10 é só caminhar com a vírgula uma casa decimal. Então 3,2 é o resultado aqui, ó. 8% de 40, 3,2. Agora, essa é uma forma legal, funciona bem, é rápido, é prático, principalmente se a gente tiver zeros para cortar, vai ficar ainda mais fácil. Agora a gente também poderia ter usado regra de 3, que é onde eu quero chegar com vocês, quero que vocês entendam e aprendam esse método também, tá? Então 240 é o valor total que eu tenho. Então 240, ele corresponde à porcentagem 100%, tá? Tudo que eu tenho é 240. 30% vai ser X, uma quantia X. Aí, como se tratam de grandezas diretamente proporcionais, sempre vão ser grandezas diretamente proporcionais, basta multiplicar cruzado. O produto dos extremos vai ser igual ao produto dos meios, tá? Eu faço aqui, ó, 100 vezes x, que dá 100x. Isso vai ser igual a 240 vezes 30, que dá 7.200. Tá? Para isolar o x, você divide tudo por 100. Divide por 100, divide por 100. Aí na hora de fazer a divisão aqui por 100 vai ficar x só, né? 100x dividido por 100 vai dar 1x. E aqui eu posso simplificar os zeros. 7.200 dividido por 100 é igual a 72 dividido por 1, que dá 72, tá? Então também é um jeito bem prático e simples da gente estar usando, que é a regra de 3. Eu acho que ajuda bastante a resolver esses probleminhas aqui de porcentagem. Esse aqui é a mesma coisa, ó, 8% de 40. 40 é o valor total que eu tenho. Então 40 corresponde a 100%, tá? O 40 vai ser a minha porcentagem total, 100%. Quero saber quanto é 8%. Coloco o 8 embaixo do 100 e o x embaixo do 40. Como são grandezas diretamente proporcionais, a gente vai multiplicar cruzado aqui, né? Vai ficar 100 vezes x igual a 40 vezes 8. 100 vezes x dá 100x. 40 vezes 8 dá 320. Temos a nossa equaçãozinha aqui, né? Podemos isolar o x se a gente dividir por 100 os dois lados da igualdade. Bom, 100x dividido por 100 vai dar 1x. E aqui 320 dividido por 100 dá 3,2. Eu poderia ter cortado aqui. Ia ficar 32 dividido por 10, que também é 3,2. Então, basicamente, a gente faz os mesmos cálculos daqui, ó. Só que numa outra montagem, né? De qualquer maneira, a gente fez 8 vezes 40. Dividimos por 100 ou por 10, porque a gente simplificou. Então, assim, são os mesmos cálculos, só é uma outra maneira de estar resolvendo. Eu acho que é legal também você aprender a usar a regra de 3 para porcentagem. Eu tenho certeza que num futuro aí não tão distante, né, não, quando você estiver no ensino médio, eu tenho certeza que você vai usar muito esse método aqui. Bom, vamos lá, vamos fazer um outro tipo de exercício agora. Bom, coloquei aqui mais dois probleminhas na lousa, esses são um pouquinho diferentes dos anteriores, tá?
Porque repare que agora a gente não tem o valor que nós temos que calcular a porcentagem. A gente não conhece esse número. Aqui está escrito assim, ó, 15% de x é igual a 27. Então a gente não sabe qual é o número que vai ser calculado os 15%. O que a gente sabe é o resultado. Então, ó, 15% de um certo número, que eu não sei qual é, dá 27. E aí eu preciso descobrir qual é esse número. Vou usar duas maneiras diferentes de resolver, tá? Uma delas por regra de 3, a outra usando a anotação na forma decimal. Então, ó, 15% é a mesma coisa que 15 centésimos. 15 centésimos, 0,15. O D na matemática é vezes, tá? Então ficou 0,15 vezes x é igual a 27. Nós temos aqui uma equação, né? 0,15x é igual a 27. Esse vezes aí eu não precisaria nem escrever, né? Ficaria assim, 0,15x igual a 27. Para eu isolar o x, é só dividir os dois lados da igualdade por 0,15. Então vamos fazer a divisão aqui do 27 pelo 0,15. Fazer essa aqui, vai? Só. Depois a outra a gente faz na calculadora. Para a gente fazer essa divisão, a primeira coisa que a gente tem que constatar aqui é que o nosso divisor ele tem dois algarismos após a vírgula. Tem duas casas decimais. Então a gente vai acrescentar a vírgula e dois zeros no 27 para igualar as casas decimais, tá? Então primeiro a gente iguala as casas decimais. Agora ficou 27,00 e 0,15. Feito isso, você vem aqui e tira a vírgula, tá? Então ficou 2.700 dividido por 15. Aí a gente faz a divisão, né? 27 dividido por 15 vai dar 1. Fazendo a continha de menos vai sobrar 12. Abaixo zero. 120 dividido por 15 vai dar 8. Não vai sobrar nada. 8 vezes 15 é 120. E aí abaixo zero e divide. Então deu 180, tá bom? Então a gente sabe aqui que o x do nosso exercício é o 180. Então, ó, 15% de 180 dá 27. Beleza? Essa foi uma forma de fazer, né? Usando a notação decimal. Vamos fazer aqui o de baixo da mesma maneira. 72% de um certo número é igual a 90. O 72% eu posso escrever na forma decimal. 0,72 vezes x é igual a 90. Tá? Para isolar o x nessa equação, basta a gente vir aqui e dividir por 0,72 os dois lados da igualdade. E aí, fazendo a divisão, vai ficar 1x. E o resultado de 90 dividido por 0,72, vou fazer na calculadora. 90 dividido por 0,72, só por questão de tempo, dá 125. Então, o nosso x aqui é igual a 125. Bom, agora como é que eu resolveria esse probleminha usando regra de 3, professor? Bem simples, vamos lá. Aqui nós temos 15% de um número vale 27. Repare que o número a gente não conhece, então vai ser o nosso x. Esse número aqui seria o total que nós temos, né? O percentual total. Tá? Esse x ele corresponde a 100%, é o nosso todo. Tá? Então 100% é o x. 15% vale 27, então ponho 15 embaixo do 100%, o 27 embaixo do x, tá? Então aqui a gente tem o número, aqui a porcentagem. X, que é o valor inicial que nós temos, é o nosso total, tá? O número desconhecido, ele é o nosso 100%. E 15% dá 27, né? Porque está escrito 15% é igual a 27. Agora é só multiplicar cruzado, porque são grandezas diretamente proporcionais. Multiplicando cruzado aqui, ó, vai ficar x vezes 15, 15x. Isso vai ser igual a 27 vezes 100, dá 2.700. Para isolar o x, você divide tudo por 15, os dois lados da igualdade. Tá? Vai ficar x igual a 180. Repare que foi a divisão que eu fiz aqui, né? Quando eu acrescentei a vírgula, os dois zeros, a gente dividiu 2.700 por 15, deu 180. Beleza? Bom, a outra maneira... a outra continha, né, usando regra de 3, da mesma forma que a gente fez aqui, ó, vamos fazer o de baixo. 72% de x é igual a 90. Repare que o x é o nosso 100%. É o valor total que a gente tem, só que ele é um valor desconhecido. Mas ele é o total que nós temos. E 72% vale 90. Então, 72% fica embaixo do 100%
e o 90, que é o número, fica embaixo do x. Como são grandezas diretamente proporcionais, a gente vem aqui e multiplica cruzado. X vezes 72 dá 72x, isso vai ser igual a 90 vezes 100, que dá 9.000. Aí a gente vai isolar o x dividindo os dois lados por 72, vai ficar que x é igual a 125. Repare que interessante, né? Essa divisão do 9.000 pelo 72 dá o mesmo resultado que a divisão do 90 pelo 0,72, tá? Se a gente fizer na calculadora, 90 dividido por 0,72, 125. 9.000 dividido por 72 também dá 125, tá? Então a divisão ela tem essa propriedade. E se a gente fosse efetuar, né, essa divisão aqui, eu acabei não fazendo, mas se a gente fosse fazer ela ia ficar assim, ó, 90 dividido por 0,72. Nós íamos ter que igualar as casas decimais, são duas casas decimais, eu ia acrescentar 2 zeros no 90 e depois tirar a vírgula. Então ia ficar 9.000 dividido por 72. Tá bem? Percebe a relação de igualdade que a gente tem aqui, a propriedade que a divisão possui? Bom, gente, então nós vimos aí como calcular a porcentagem de um número usando regra de 3, como calcular um número desconhecido, né, sabendo a porcentagem, usando regra de 3 também. Para finalizar, vou colocar um exercício de cada aí, tá? Um desse e um do modelo anterior, só para a gente terminar a aula, né, e ver se vocês de fato conseguiram entender e aprender. Pessoal, vamos lá. Tem duas aqui para vocês tentarem fazer, dois probleminhas, né? Então, quanto é 48% de 215, tá? E quanto que é esse número aqui, ó? Sabendo que 5% de um certo número dá R$24, quanto é esse número? Coloquei dinheiro aqui só para mudar um pouco o contexto, tá? Bom, pause o vídeo, tente fazer, depois dá play para verificar se está certo. Vamos começar usando aqui 48% de 250. Vou fazer no primeiro modo como 48 vezes 215 dividido por 100, tá? Esse é o modo da gente calcular a porcentagem. Um dos modos, né? 48 vezes 215 dividido por 100. Vou usar a calculadora aqui, gente, tá? 48 vezes 215 é igual a 10.320. 10.320 dividido por 100. Bom, aqui eu posso simplificar tirando o zero da unidade. Eu posso, não preciso, tá? Mas eu posso simplificar tirando o zero aqui da unidade. Vai ficar 1.032 dividido por 10, que dá 103,2, tá? 1.032 dividido por 10, 103,2. Fechou? Se eu fosse usar a regra de 3, ó, o dinheiro que eu tenho aqui, R$215, é o meu 100%. É todo o dinheiro que eu tenho, né? R$215, 100%. A quantidade de 48% vai ficar embaixo do 100, é o meu X. Então eu tenho grandezas diretamente proporcionais, basta multiplicar cruzado agora, né? 100 vezes X dá 100x, isso é igual a 215 vezes 48, a gente fez aqui, deu 10.320. Aí para você isolar o x, divide tudo por 100 e vamos ter que o nosso x é igual a 103,20 ou 103,2, que é a mesma coisa, tá? Podia ter cortado o zero aqui, professor? Podia. Ia ficar 103,2. Tudo bem? Esse foi o primeiro. Agora, o segundo. 5% de um número dá R$24. Esse 5% eu vou colocar na forma decimal. São 5 centésimos. Então vai ficar 0,05 vezes x igual a 24. Aqui eu tenho uma pequena equação. Né? Para isolar o meu x, eu divido os dois lados por 0,05. E aí vamos chegar no resultado aqui que x, né? 1x vai ser igual ao resultado de 24 dividido por 0,05. Quanto vai dar aqui? 480? Vamos ver. 24 dividido por 0,05. Isso, 480. Então tá aí, x igual a 480. Agora, usando regra de 3. Nós temos que R$24
né? Temos o dinheiro aqui, R$24 é o nosso valor de 5%, desculpa. 5%, R$24, tá? R$24 corresponde a 5%. O X que eu não conheço é o meu 100%, tá bom? Então, montamos aí a nossa regra de 3, ó. 5% dá R$24, 100% eu não sei quanto é X. Como são grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado, né? 5 vezes X é igual a 5X, e 24 vezes 100 dá 2.400. Para você isolar o X, você divide tudo por 5 agora, tá? O X é igual a 2.400 dividido por 5, que vai dar 480. Só, então, resolvemos aí, né, duas questõezinhas usando a regra de 3, tá? Nós usamos a regra de 3 em todos os exercícios que nós fizemos e também usando outras formas de encontrar, de realizar cálculos com porcentagem. Cabe a cada um aí se identificar mais com um com o outro, ou cada situação tentar resolver de uma forma, usando um cálculo diferente aí para ir trabalhando de todas as maneiras, tá? Mas volto a dizer, na próxima aula a gente vai trabalhar a resolução de problemas envolvendo regra de 3 e porcentagem. Então nós vamos focar na próxima aula usando o cálculo de porcentagem, com regra de 3. Bom, vou ficando por aqui, então essa foi a nossa aula de número 73 da playlist de aulas do 7º ano. Espero que tenham gostado. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.